Para você ligado na Rádio Futebol Clube, está no ar o Upgrade. Depois dos amistosos internacionais com várias seleções do mundo, os campeonatos estão de volta no continente europeu. E o clássico Chelsea-Tottenham vai agitar a Premier League. Gary Southgate, o técnico do time inglês, critica a postura da Inglaterra no que diz respeito ao racismo na Rússia. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Upgrade. Grande abraço a você que nos sintoniza pelo TuneIn, pelo aplicativo TuneIn. Você entra no TuneIn, coloca lá Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes e você curte a programação da Rádio Futebol Clube. Temos também as nossas redes sociais através do @Rádio Futebol C, Rádio Futebol C, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Você acessa radiofutebolclube.com.br e nos ouve pelo celular, pelo notebook, pelo tablet e vem aí em breve o nosso aplicativo, hein? Fique ligado. Boa noite, Zé Boquinha. Hoje, Zé Boquinha, ao vivo e em cores, no estúdio principal da Rádio Futebol Clube. Tudo bem, Zé? Boa noite. E molhado, tudo molhado. bem. Você enfrentou o trânsito de São Paulo numa quinta-feira, véspera de feriado prolongado e com chuva. Uma maravilha, E sobreviveu. Avenida Bandeirantes, uma maravilha. Você anda 0,01 quilômetro por hora. Mas tudo bem, já estão acostumados com isso. E realmente vamos ver essa declaração aí do técnico inglês que pode ser interessante. Eu vou deixar um pouquinho mais para frente. A gente vai falar antes de Tottenham e Chelsea. Chelsea-Tottenham, o clássico inglês da rodada. Mas antes, vamos a Portugal. Será que lá em Portugal também está chovendo? Será que Lisboa... Essa hora não, né? Porque lá em Portugal agora já são 10h09 da noite. Não deve ter congestionamento. Mas no horário de rush, de pico, Lisboa para também, Notário. Boa noite. Boa noite aos nossos amigos, os ouvintes da Rádio Futebol Clube, Zé Boquinha, Carlos Lima. Olha, no final da tarde, né, o que eles chamam de horário de ponta, para sim, para não precisa de chuva. Tem algumas regiões que tem trânsito sim, principalmente Lisboa e algumas autoestradas. Mas no mais, assim, na maioria do dia, assim, na maior parte do tempo, trânsito tranquilo, viu? E tá chovendo agora também aqui. Então tá bom. Bom, é claro que aqui o assunto é futebol internacional, mas notícia não tem fronteiras, né, Zé Boquinha? Evidentemente, claro. No Breakfast News a gente dá mais destaque para o futebol nacional. Mas tem uma notícia aqui que eu tenho que dar, né? Carpegiani e Rodrigo Caetano foram demitidos do Flamengo. O treinador e também o diretor de futebol acabaram sendo demitidos depois da eliminação de ontem no Campeonato Carioca para o Botafogo 1-0 no Maracanã. Você já estava cantando a bola hoje de manhã, né, Zé? Você falou assim, eu conheço bem o Flamengo, essa derrota aí para o Botafogo vai abalar as estruturas na Gávea. E não deu outra, como sempre, sobrou para o técnico, Zé. Para um ex-técnico, né? Acho que o grande erro do Flamengo já foi o início da coisa, né? O Carpegiani não tem uma condição de ser técnico há muito tempo, né? E insiste nisso. O Rodrigo Caetano é o gerente de futebol, é o cara que faz as contratações, que traz os jogadores. E o Flamengo exagerou muito, né? Gastou muito dinheiro e continuou ali dependendo de alguns jogadores que já não viram mais nada. Seu amigo Pará, por exemplo, eu não sei como é que esse cara ainda joga. Tem muito boi cansado lá, Zé Boquinha? É coisa brava, né? O Guerreiro não pode jogar, que seria o jogador mais importante de todos. Esse menino Vinícius, ele está com a cabeça em Madrid, ele já está pensando qual é a camisa do Real Madrid, o número que ele vai usar. E aquela velha história que a gente sempre diz, né? O cara está sendo negociado, tira do time. Foi vendido, desocupa o armário. Tchau. Ah, não, mas ele só vai poder jogar o ano que vem. Não é problema dele. O Flamengo já recebeu a grana, o Real Madrid que se vire com ele. Leva ele embora, ele joga lá nas categorias de base, treina com todo mundo e já vai ficando em Madrid para se acostumar com o clima da cidade, aprender a língua. Não sabe nem falar português, daí vai ter que aprender espanhol e vira uma confusão, né?
A gente vê o Daniel Alves, ele não sabe que língua ele fala, né? Parece Tupi-Guarani. Tem jogador que fica mudo, né, Zé? Porque o cara esquece a língua natal e não aprende. E não aprende a outra. Então aí o cara... aí trava, né? Exatamente. Então isso aí já era desgraça programada, né? Aí o pessoal fala, para que campeonato estadual? Para isso aí, ó. Para mostrar que você não tem técnico e tem que mudar. Certo? É verdade. E para que campeonato estadual? Você viu o público ontem do Corinthians, 43 mil pessoas? Campeonato estadual, cara. Sabe? E é mata-mata. Mata-mata é a coisa mais empolgante que existe. E mais do que assim, do número de pessoas, a emoção, criança chorando, pai agarrando filho, né? É uma coisa bem legal. O que esse pessoal mais novo não entende, e eu posso falar isso de cátedra, é que nós fomos criados no campeonato estadual. O campeonato estadual era o campeonato mundial pra gente. Então eu morava em Santa Bárbara do Oeste, moleque, e acompanhava o campeonato estadual como se fosse o campeonato do mundo. Não tinha campeonato brasileiro. Era o torneio Rio São Paulo, era considerado um campeonato brasileiro. Depois os mineiros começaram a entrar. Aí tinha a Copa do Brasil, ou Taça Brasil, não Taça me lembro. Taça Brasil. Depois o Robertão, né? Que era Roberto decidido Gomes em 2 jogos. Tem aquele famoso chacoalha que o Cruzeiro deu no Santos. Santos de Pelé. Foi quando apareceu... 66. 66, Dirceu, o Tostão. Você não era nascido Dirceu ainda. Lopes, Tostão. Eu estava no auge da minha forma. 66. Então, esse tipo de coisa não vai acabar, cara. Nós somos um país heterogêneo, enorme. Como é que você vai fazer acabar com o Campeonato Brasileiro? Quantas equipes vão ficar sem jogar? Cara, mas agora só joga 3, 4 meses. Não interessa, joga 3, 4 meses. Então, não tem cabimento isso aí. E o Campeonato Paulista, há muito tempo, os campeonatos estaduais servem para derrubar técnico. Tá aí, ó. Ô, Notari, hoje pela manhã o Lagata estava com a gente no Breakfast News e eu perguntei para ele qual era, né, a repercussão aí em Portugal de campeonatos estaduais e ele disse que o maior problema é explicar, né, para os europeus o que é um campeonato estadual, porque eles não têm a menor noção disso, né, Notari? Não tem. E eu vou te dizer que a repercussão assim no campeonato do futebol brasileiro está mais ligado mesmo à seleção, a jogador individual, porque e quando tem os nacionais ainda, né, o pessoal comenta alguma coisa, fala. No passado eu me lembro que questionaram sobre o Corinthians, que foi o campeão brasileiro, enfim, mas eles não entendem isso mesmo, né, porque tem alguns campeonatos que são estaduais e tal. Mas é também pelo tamanho, né? Portugal é muito menor, né? Então, assim, eles já tem o Campeonato Nacional, a Copa de Portugal já é muita coisa, a agenda já é lotada também, tem isso, né? Esse é um detalhe importante, né, Gata? O tamanho do país, né? O Brasil é muito grande, né? A Europa quase cabe dentro do Brasil, né? Se você tirar a Rússia, por exemplo, os outros países cabem dentro do Brasil e ainda sobra espaço. Então, para que campeonato estadual, né? Você tem o campeonato nacional, que é tudo perto, tudo aqui e ali a gente chega rapidamente. O Brasil não, né? O Brasil com toda essas mudanças de estilo, até o nosso idioma muda de um lugar para outro. No Nordeste é girimum, aqui é abóbora, aí vamos nós, né? E vamos que vamos, né, Zé Boquinha? Bom, vamos então falar do futebol europeu, né? Eu começo com uma notícia aqui da Roma. A diretoria da Roma está negando peremptoriamente que o Alisson deixará o clube, porque o Real Madrid está querendo o Alisson, né? Que realmente é um goleiro espetacular. Agora eu pergunto para você, meu caro Norberto Notari, aí em Portugal se fala dessa transação, a provável ida do Alisson para Roma, da Roma para o Real Madrid, porque é o seguinte, quando o Real Madrid quer um jogador, é difícil ele não conseguir, porque dinheiro não falta, né? Sim, inclusive nós falamos, a última vez que a gente conversou, que eu entrei ao vivo com vocês, a gente chegou a comentar rapidamente isso, né? Que a gente falou de seleção brasileira, falou, o único destaque da seleção é que estão cogitando a ida do Alisson para o Real Madrid. E realmente está se falando muito disso aqui, viu? Na verdade, o Real Madrid, eu sinceramente, estou dando uma opinião pessoal minha, eu não entendo qual é a restrição que eles têm ao goleiro deles. É um ótimo goleiro. Mas eles querem outro goleiro para jogar. Eles não querem o Keylor, eles querem um outro goleiro para que eles possam para chegar e jogar, né?
e o Alisson é o nome. Que demorou, que custou para engrenar na Roma, viu? É verdade. Que custou para engrenar na Roma. Mas e agora que engrenou, já está sendo sondado aí por um dos gigantes da Europa, que é o Real Madrid. Acho que hoje considerado maior aqui, pelos títulos e tudo mais. Agora, sim, se comenta muito e a possibilidade de acontecer um negócio, ela existe, né? O Real Madrid tem dinheiro para fazer isso. Você acredita, Zé, que a Roma vai resistir aos euros do Real Madrid e vai manter o Alisson? Não, ninguém resiste a euro. Futebol é comércio, não adianta mais. Futebol não tem mais esse negócio da camisa. Hoje é um comércio, em qualquer escala. E o Real Madrid vem com um monte de dinheiro e vai levar, não tenha dúvida. Se está a fim de levar, vai levar. O Real Madrid não encontra empecilho em lugar nenhum. Tem grana, não tem problema. O Real Madrid já falou do De Gea, do Courtois, agora está falando do Alisson. Eles querem porque querem um goleiro. Parece que o Keylor Navas não passa aquela confiança, né, para Zinedine Zidane. E por se falar em treinador, Zé Boquinha, com a sua experiência, quando você está na corda bamba, pelo menos aqui no Brasil, aí vem o diretor do clube e fala assim, não, nosso técnico é esse aqui, não tem essa conversa, esse aqui não vai sair. Você acredita, Zé? Não. Não. O pior é quando fala que está prestigiado. Tá prestigiado. Né? Aí piorou. Aí pode arrumar a mala, né? Não, porque isso aí está acontecendo mais ou menos dessa maneira com o glorioso Unai Emery, né? Que é o técnico do Paris Saint-Germain. Depois da eliminação para o Real Madrid, da Liga dos Campeões, começaram, né, as pressões, vai sair. E hoje, né, o jornal L'Equipe destaca na capa, né, que o Antero Henrique, ou Antero Henrique, né, lá na França. É português, né? Então, tá garantindo que o Unai Emery fica. Tá dizendo aqui, ó, todos os dias aparecem nomes, informações que estamos contratando um treinador para o Paris Saint-Germain, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o técnico do Paris Saint-Germain é o Unai Emery. Ele tem um contrato conosco e não é momento de se falar nesse assunto. Estamos numa fase importante da temporada, tem muito trabalho para se realizar ainda, muitos objetivos para serem alcançados e não tem conversa. O técnico é o Unai Emery. Então, vamos aguardar, né? Aqui no Brasil é uma coisa um pouquinho diferente, né? Por exemplo, o ano passado começou esse negócio da febre amarela. Aí veio o ministro da Saúde dizer em rede nacional que não havia perigo nenhum, que nós não tínhamos problema de epidemia. Sabe o que eu fiz no dia seguinte? Tomou a vacina. Corri tomar vacina. Vê se não tem uma epidemia. Vê quantas pessoas já morreram e quantas foram infectadas. É verdade. Aí, esse ano que começaram a correr atrás do povo para tomar a vacina amarela. A vacina contra a febre amarela. E no futebol aqui é a mesma coisa. Quando o cara vem e fala, não, o nosso técnico vai ser... O Diego Aguirre vai continuar, mesmo que a gente perca a Copa do Brasil, perca os primeiros jogos do Brasileiro. Vai nada. Se ele continuar com esse futebol que jogou ontem, porque isso aí foi o mata-mata. É um negócio interessante o que ele fez. Ele viu que o time dele não tinha tanta força, falou, vou jogar retrancado aqui, estilão uruguaio, dar pontapé, ir para cima, reclamar, segurar. Fez 1-0 no primeiro jogo, já foi com vantagem, falou, legal, vou segurar aqui. E aí que ele dançou, que toma um gol aos 47, perde nos pênaltis. Esse estilo de jogo no Campeonato Brasileiro, ele cai. Ele não vai ficar ganhando de 1-0 no contra-ataque do Campeonato Brasileiro, não dá. O Campeonato Brasileiro você tem que ir para cima para ganhar os 3 pontos. A gente está cansado de ver isso aí. Ele cai, ele vai disputar para não cair. E o São Paulo já vem fazendo isso há algum tempo, né? São Paulo tem pererecado já há bom tempo, porque não tem uma grande equipe. Então, cara, se prepare. E o que me chama a atenção é que assim, né, na capa do L'Equipe está assim, entre aspas, hoje é o Emery. Hoje, sabe o que? Aujourd'hui c'est Emery. A primeira frase aí me lembra o filme Um Homem e uma Mulher, né? Uma das músicas mais lindas do filme, né? Aujourd'hui c'est moi, aujourd'hui c'est toi. Esse é o nosso romântico Zé Boquinha, viu, Notari? É o seguinte, o homem canta, dança, o homem é um artista fora do microfone também.
É o seguinte, você acredita na permanência do Emery, do Unai Emery? Quer dizer, os franceses falam Emery, né, por causa mas na Espanha... Emery, ele né? Isso é legal. Então, ele é espanhol. Então, mas aí é o Unai Emery, é o Unai Emery, né? Não aqui, né? Na Espanha, que ele é espanhol, né? Ele é chamado de Unai Emery. Então, mas é claro que o francês vai falar Unai Emery, né? Aquela coisa. E fica essa expectativa, né, da permanência ou não. Eu tenho a sensação que o campeão francês, o Paris Saint-Germain, deve ganhar também a Copa da França, né? E só que aí, acho que na hora que terminar, um abraço, e ele dificilmente vai... Alguém um dia me disse uma frase, viu, Notar? Que o cara me contratou para montar um time de basquete, não tinha muito dinheiro e tal. Eu falei, pô, vamos lá, né? Vamos tentar trazer algum jogador interessante. Eu sempre tive essa facilidade de montar bom time, mesmo não tendo dinheiro, pelo trabalho que eu fazia. Bom, tá aí, a minha história tá aí, alguém sabe. Mas aí eu perguntei pro cara, pô, se você tivesse bastante dinheiro, você me contrataria? O cara falou, não, por que eu ia precisar de você? Eu contratava 10 jogadores da seleção brasileira e botava o roupeiro para tomar conta do time. Eu falei, aí que você se engana. A burrice é aí. Porque quando você tem um monte de fera, você precisa ter uma fera maior para morder os caras. Esse é o problema do Paris Saint-Germain. Não tenho a menor dúvida. Precisa de um técnico de nome. Precisa, por exemplo, do Zidane. Já que ele está lá, é francês, já jogou na seleção francesa, né? Contratar um cara como ele. Exatamente. Que aí o cara olha para ele e fala, puta, esse cara foi campeão do mundo, esse cara jogou pra caramba, pelo amor de Deus. E como jogador, ele já como técnico, já ganhou 2 vezes a Champions League. Então você olha pro cara de baixo para cima. Agora você bota o cara lá que não tem muita força, o jogador toma conta. A gente conhece, né? Jogador de bola não é fácil, não. Você tem essa percepção também, né, Notari? O Unai Emery venceu 3 Ligas da Europa seguidas, né? Com Sevilha. Ele é um cara que... Não, ele tem a história dele, mas é o que o Zé falou. Num time de muita cobra, né? Você tem que ter uma... Você tem que ter um cara, eu aprendi isso na minha carreira. Uma anaconda para tomar conta. Você tem que pegar uma bola no meio do bate-bola, você vai entrar na quadra, vou falar de basquete. Você pega uma bola e chuta de 3 e mete. Todos os jogadores olham para você já tem mais de 50 anos e meteu uma bola de 3. Aí o cara olha e fala, pô, mas esse cara sabe chutar. Sabe esse negócio? Zidane entra lá, põe uma barreira, eu vou bater uma falta. Vou ensinar vocês como é que bate falta. Pum, faz o gol. Aí o cara olha e fala, desculpa, a bênção, seu Zidane. Não, eu lembro de uma vez que quando o Pepe assumiu a Inter de Limeira, o Éder, já em final de carreira, o Éder Aleixo jogava. Ele era o dono do time, né? Pô, Éder, né? Meu amigo, Éder. Então, aí... Nós convivemos muito em Limeira, eu fui técnico lá e ele jogava. Aí chegou justo pro Pepe, ele foi falar, ô, seu Pepe, o senhor já percebeu que o meu nome ao contrário é Rede? Éder, ao contrário, é Rede. Aí eu falo, e daí? Então, porque eu faço muito gol. O Pepe olhou pra ele e falou assim, meu filho, nessa posição que você joga, eu fui o maior artilheiro da história do Santos, que o Pelé não conta. O Pelé é o concurso. Ele quase fez 500, né? 470. Eu fiz quase 500 gols. Quantos gols você fez na carreira? Ele quebrou com o Éder, né? E o Éder querendo cantar de galo justo em cima do seu pé. Tem uma história ao contrário dessa, muito choro. Interessante, no Guarani de Campinas. O Zé Duarte, que era um ótimo técnico. Zé do Boné? Mas nunca tinha jogado bola, né? Ele não sabia chutar uma bola, o Zé Duarte. E uma vez o Lola, numa fase extraordinária, ele veio do Atlético Mineiro para o Guarani, e o Lola era quase igual o Pelé para fintar, né? Ele ameaçava chutar, cortava, chutava de qualquer lugar. Eu cansava de ver jogo do Guarani para ver o Lola jogar. E o Zé Duarte estava meio invocado com ele, estava meio irritado, porque ele saía do esquema toda hora, o Lola, não tinha esquema com ele. Aí o Pia apitou lá, falou, Lola, não tem que fazer isso, tem que fazer isso, aquilo. Aí o Lola pegou a bola e falou, então me explica como é que faz, seu Zé. Fora do treino, tá expulso do treino e mandou embora. O Lula subiu a avenida e foi pra Ponte Preta. Porque ele não soube como é que ele ia pegar a bola e chutar. Nunca chutou uma bola. Bom, seguinte, tem clássico domingo no futebol inglês, né? Tottenham e Chelsea são duas equipes que estão brigando por posições no que diz respeito a competições europeias. O Tottenham, nesse momento, está em 4º lugar, né? Está naquela turminha ali de Champions League, e o Chelsea em 5º, naquela turma da Liga Europa. O Chelsea tem 5 pontos a menos que o Tottenham, então seria fundamental a vitória, né, nesse jogo. O jogo vai ser na casa do Chelsea, né, no Stamford Bridge, e os dois técnicos falaram. O Conte
ele destaca mais as prováveis ausências, quer dizer, ele não consegue confirmar nem o Courtois no gol e nem o Christensen na zaga, porque os jogadores estão contundidos. We have to check very well this couple of situations. In this case, Courtois and Christensen, and we'll see which is the real physical condition if they're able to play on Sunday against Tottenham. But in this moment, for me, it's very difficult to tell you with the accurate which is my choice for Sunday. Ele está dizendo que nesse momento ele não tem como confirmar nem o Courtois nem o Christensen, que ainda vão fazer os famosos testes físicos, né? São jogadores importantes, o Courtois é o titular absoluto do gol, o Christensen... Se bem que o Christensen esse ano ele ficou marcado, o Notari, você vai lembrar, né? Por ter feito aquela bobagem no jogo contra o Barcelona, né? O Chelsea estava ganhando de 1-0 no jogo de ida da Champions League, né? O jogo estava mais ou menos controlado, aí o Christensen estava lá na lateral esquerda, ele mete um passe assim para atravessar toda a área e chegar do lado direito da defesa do Chelsea. Aí a bola caiu no pé do Iniesta. O Iniesta fez a jogada, rolou. Aí veio um tal de Messi, né, que ninguém sabe quem é, empatou o jogo. Mas ele é um cara que ele é importante pro time do Chelsea, a despeito dessa falha. Já o Pochettino preferiu, né, o Maurício Pochettino, o Conte é italiano, né, dirige o Chelsea. O Pochettino é argentino, dirige o Tottenham. Ele preferiu destacar o lado da rivalidade desse clássico londrino. Massive game because it's a London derby and always the rivalry in between Chelsea Tottenham is there, and of course will be a massive game for both teams. I think when you play this type of game, I think the pressure is for both teams, and of course still a lot of game to play. I think it's not a final, it's not a decisive game that is going to put you in one or another position, because still a lot of game to play, but always is important for your confidence, your motivation. Ele falou o seguinte, é um clássico, é um derby de Londres, né? Mas a gente tem que ter a noção que não é uma final, não é um jogo decisivo de mata-mata, né? Claro, respeitamos a importância que é para o torcedor, principalmente, porque todo mundo quer ganhar um clássico, mas ele meio que tá tirando a responsabilidade, tá tirando um pouco da pressão dos jogadores do Tottenham, né? Porque ele fala, ainda tem muito jogo pela frente, muitas rodadas, tal, aquela coisa toda, mas eu repito, né? Na classificação, o Tottenham tem 5 pontos a mais que o Chelsea, e se o Tottenham vencer, ele abre 8, e aí praticamente liquida a possibilidade de ser alcançado pelo Chelsea e se garante, né, na Liga dos Campeões, que é realmente o grande objetivo de todo mundo, né, de todo mundo que está da segunda colocação para baixo, Zé Boquinha, porque o título já é do City, né? City tem aqui 81 pontos, aí vem o United com 65. Então, o United, o Liverpool e o Tottenham, a briga deles é para ficar naquela condição de Champions League já direto na fase de grupos. E para o Conte é um jogo importantíssimo, ele que tem balançado na direção do Chelsea. Agora, esses dois caras estão há quanto tempo na Inglaterra, hein? Já faz um tempinho. Faz assim uns anos. Né? Não dá para aprender inglês? Né? Aquele inglês macarrônico, né? Mas isso é uma vagabundice desgraçada, né? Porque eu só dou treino, não faço mais nada. Eu posso passar 3 horas, contratar melhor professora de inglês da Inglaterra, de onde eu moro, para me ensinar inglês direito. E você aprende, não é difícil. Língua não é difícil. Aí o cara fica falando isso aí. Será que o jogador zaga inteiro quando ele fica nervoso no intervalo? É por isso que o time não está bem, né, Notário? O que você acha, Notário? Você gostou do inglês do Pochettino ou você gostou mais do macarrão do Conte? Mas sabe que, né, tem a família italiana, né, a gente acaba tendo mais identificação com o macarrão. Siamo tutti oriundi, hein, Notário? Siamo tutti oriundi, Exatamente. Agora, sim, uma coisa que a gente tem que destacar, Lima, que é importante, é que o principal destaque do Tottenham na temporada, o Harry Kane, ele não joga, né? Sim, sim. Aliás, ele é dúvida até para a Copa do Mundo, né? Ele teve uma contusão séria no tornozelo e eles estão tentando apressar o máximo possível
para que o Harry Kane possa vestir a camisa da seleção inglesa, porque ele é assim, guardadas as devidas proporções, o Neymar deles, né? E tá no álbum da Copa também, né? Essa é a preocupação, Zé Boquinha. Eu tô achando que o cara tá falando de futebol, ele tá preocupado com a figurinha. Tá com o álbum dele. Conseguir a figurinha do cara e ele não vai jogar a Copa. Olha que sacanagem e tal. Mas e aí, Zé, você acha que da Chelsea ou da Tottenham? O jogo é com o mando do Chelsea. Eu acho que da Chelsea. E você, Zé? Eu também. Capitaneado por William e companhia. O Chelsea vai jogar a vida nesse jogo, né? Se perder, praticamente fica fora. É difícil você recuperar. Quantas rodadas faltam? Estamos com... jogos? Vão faltar 8 rodadas. 8 rodadas, tudo bem, 24 pontos. Mas é um negócio que você já fica distanciado, você já não vai depender de você só. Se você der uma encostada de 2 pontos aí, fica mais fácil para você recuperar em 24. Então, realmente, é um jogo de fundamental importância para o Chelsea, como clube, como time, para ganhar, e principalmente para o Conte, né? Para ele continuar o trabalho dele. O Conte é um que também, a exemplo do Arsène Wenger, que não aguenta mais falar do futuro dele assim, no comando do Arsenal, depois de 21 anos, o Conte também está toda hora tendo que responder se ele fica, se ele não fica. E em meio a esses rumores, né, na Inglaterra também tem a informação que ele poderia assumir a seleção da Itália, né, Notário? O Conte é um dos candidatos aí, né, para assumir a Zurra, que não foi para a Copa, né? É um dos candidatos e precisa de alguém, viu? Porque a seleção da Itália, né? Agora, recentemente teve um amistoso, acabou que não foi péssimo, mas o time, se você for analisar o time, assim, é um time... Muitos a gente vê pouco jogar, assim, né? Nos grandes clubes, né? Enfim. Agora, eu só quero lembrar que no último palpite que eu dei, eu acertei, né? Que eu falei que o Brasil ganharia da Alemanha. Isso, é verdade. Deixar isso em destaque aqui, né? Uhum. Mas dessa vez eu tô junto com o Zé Boquinha. O Zé Boquinha também acha que vai dar o Chelsea, né? Eu acho que vai dar empate. Eu acho que os Spurs vão segurar o Chelsea lá no Stamford Bridge. Aí na segunda-feira a gente confere quem acertou. Falando dos outros grandes, né, da Inglaterra, o Liverpool vai jogar fora de casa contra o Crystal Palace. O Manchester United vai receber o Swansea City. E o Manchester City de Pep Guardiola vai jogar fora, vai jogar na cidade de Liverpool, só que contra o Everton, vai jogar contra o lado azul da terra dos Beatles. E as especulações nessa época não param, né? Agora tem uma notícia aqui na Gazeta dello Sport. Agora vamos para a Itália, então, já que o Notário está querendo tanto falar da Itália, né? Andiamo via, Itália. O Dybala já teria, segundo a imprensa espanhola, embora a matéria esteja num jornal italiano, mas o Dybala já teria um acordo com o Atlético de Madrid, né, para a próxima temporada, Notário. É um excelente reforço. Aliás, se o Dybala tivesse, né, na Argentina, na seleção argentina, ele é um cara que poderia substituir o Messi num jogo como foi esse que a Argentina tomou aquela goleada da Espanha, né? Ele é um excelente jogador. Se isso acontecer, o Atlético de Madrid ganha um excelente reforço. É o seguinte, Zé Boquinha, o Dybala estava de férias, aí deu um pulinho em Madrid e foi jantar apenas com o Simeone, que é o técnico do Atlético. Aí a galera já cresceu o olho e falou, opa, aí tem. Amigo, né? Mesma nacionalidade, mas sempre tem um papinho, né? Que tal você vir pra cá? O que você acha, né? Quanto você quer? E é uma transação que belo jogador, hein? Giraria em torno de 150 milhões de euros. Como eles falam de milhões fácil, né? Facilmente na Europa, né, Zé Boquinha? Porque é outro nível, né? Outro nível de trabalho, é um trabalho profissional, né? Os times são profissionais. Os times têm dono. Não é que nem aqui que tem aquele maldito conselho deliberativo. Aqui no Brasil, o presidente do clube não pode fazer nada sem o conselho deliberativo. Que é um monte de nego velho que está lá, que sabe aqueles caras da turma do amendoim? O cara do Palmeiras. E lá não tem isso aí. Lá o cara tem um conselho fiscal que fica dizendo pode comprar ou não pode comprar. Tem dinheiro ou não tem dinheiro. O trabalho é esse, e não tem outra coisa. Não, tem dinheiro, mas dá para fazer um empréstimo. Tá bom, então vamos trazer esse cara. Tem um trabalho de marketing que fala, não, se você trouxer esse cara, no dia seguinte nós vamos vender 300 mil camisas dele e já vamos recuperar metade do investimento.
Esse tipo de coisa que no Brasil não tem, cara. Aqui é tudo de afogadeiro. Os jogadores pertencem metade... É tudo fatiado, né? É uma pizza, né? Às vezes uma pizza dividida em 8 pedaços, né? E cada um tem um pedacinho, né? Para o clube fica o menor, quase sempre, né? Então, e para o empresário tem um jogador desde criança. O Brasil está tudo errado, né? A Lei Pelé escangalhou com o futebol brasileiro e eu falo isso desde que ela foi aprovada. Há 23, foi em 95? 95, né? 23 anos. 23 anos atrás, e eu sabia da Lei Pelé, porque eu tomei uma aula com o falecido Caixa d'Água, Sim. o seu Otávio Viana, que é lá de Eduardo Campos. Viana, né? Eduardo Viana. Porque o Otávio era o Otávio Pinto Magalhães. Né? Eu conhecia a família inteira dele, inclusive, porque eles são lá de Campos, onde a Ana Lúcia mora, e eu ia muito, e eu fui técnico lá em Campos também. Mas um cara que era lá, o cara malandro do futebol, mas um cara muito inteligente. E eu fui numa reunião de conselho arbitral da Série B do Campeonato Brasileiro, representando a Ponte Preta, em 95, antes da lei ser aprovada, e ele deu uma aula para nós. Ele entrou assim na sala e falou, dá licença que eu quero falar com todos vocês. Eram uns 20 representantes dos clubes lá, diretores e tal. E ele deu uma aula de Lei Pelé. Ele acabou dizendo assim, olha, vocês ouviram bem como é a lei? Então escreve aí, essa lei vai acabar com o futebol brasileiro. Porque os clubes não vão ter mais condição de segurar ninguém, nem de fazer pré-contrato com ninguém. Acertando a data, quiser. Lei 9.615, de 24 de março de 98. 98. Então ela começou a ser discutida em 95. Eles ficaram 13 anos discutindo, mas a promulgação mesmo da lei foi em 98. E ainda em cima da negociação do Dybala, né, Notari, acho que o Atlético já está se mexendo, porque muito provavelmente o Griezmann deva sair para o Barcelona, né? E o Barcelona existem alguns times, eu falei do Real Madrid, ele querendo o Alisson, agora o Barcelona querendo o Griezmann. Se o Manchester City entrar na parada, existem alguns times que quando eles querem contratar, dificilmente não contratam, né? E há uma informação muito forte de que o Griezmann, que tem sido importantíssimo para o Atlético de Madrid e para a seleção francesa, né, seja jogador do Barcelona. Já pensou? Messi, Luizito Soares e Griezmann no ataque, com o Paulinho chegando ali. Vai ficar mais enjoado ainda esse Barça, hein, Notário? Inclusive, é muito interessante você tocar nesse assunto, porque o jornal A Bola, aqui de Portugal, ele deu destaque para essa possível ida do Dybala para o Atlético de Madrid, e com base, claro, também nesse jantar aí com o Simeone que você destacou, né? E uma das motivações do Atlético de Madrid é exatamente isso. Há quase certa, e nos bastidores já certa, né, ida de transferência do Griezmann para o Barcelona. E, inclusive, essa semana se falou muito ainda do Griezmann no Barcelona, na Europa. Ele teria até aceitado receber um salário abaixo do que é o salário dos demais jogadores, mas com um bônus alto. Isso por causa da folha salarial, né? E é um destaque que está no jornal A Bola, né? E, assim, então, a cláusula de rescisão, 100 milhões de euros, é isso que vocês estavam falando há pouco aqui. Enfim, então a conversa, ela existe, ela é forte. O Griezmann é uma situação que eu vejo já até como... pelo que eu leio e o que eu acompanho, assim, eu vejo até como uma situação mais certa. Só a situação do Dybala que é com base nesse encontro, né, que foi citado por vocês com o Simeone. O Griezmann, na semana passada, se eu não me engano, foi na semana passada, eu até trouxe uma sonora dele, ele deu uma entrevista, ele estava dando uma coletiva para a imprensa francesa para falar dos amistosos da França, né? Que a França perdeu da Colômbia em casa, incrível, né? 3-2 de virada, e depois ganhou da Rússia de 3-1. E aí, no meio da coletiva, alguém perguntou para ele, poxa, mas essa história do Barcelona? Aí ele falou assim, ó, isso aí eu deixei para minha irmã cuidar, que ela é agente dele, ela que cuida da vida dele. Isso é um assunto da minha irmã e do clube. A única coisa
é que eu quero a minha vida resolvida até a Copa do Mundo. Eu não quero saber de ir para a Copa com dúvidas, não sei o quê. Então ele já deixou mais ou menos no ar que a coisa deve se definir antes da Copa do Mundo. Só um pouquinho de futebol italiano, antes de eu trazer a palavra do Gareth Southgate, o técnico da Inglaterra, que ele falou um negócio forte sobre racismo. Essa é uma rodada, esse fim de semana tem uma rodada que pode, de repente, mudar a cara do campeonato, Zé Boquinha e Notari. A Juventus tem 2 pontos a mais que o Napoli, né? A Juventus vai jogar em casa, o Napoli vai jogar fora. Só que o Napoli joga fora contra o Sassuolo, que é o 15º colocado do campeonato. E a Juventus vai receber o Milan. Embora o Milan não seja aquele Milan de outrora, mas é um clássico. Então, de repente, se o Milan conseguir segurar pelo menos um empatezinho ali com a Juventus e o Napoli ganhar do Sassuolo, já embola tudo de novo, Zé Boquinha. É o que estava acontecendo, né? Estava embolado, né? Aquela vitória. Tava um ponto para lá, um ponto para cá. A Juventus ganhou aquele jogo no finalzinho e o Napoli... Da Lazio, e o Napoli... Perdeu da Roma no mesmo dia. Perdeu da Roma no mesmo dia. Então é um campeonato legal, o campeonato ficou interessante agora. Tomara que continue assim até o fim. Eu quero ver o sofrimento dos outros. O Zé quer emoção. Agora, o que não dava para esperar, né, Notari? Era a Juventus, na última rodada, antes dessa paralisação aí por causa dos jogos da seleção, a Juventus em casa empatar com o Spal, que é o 17º colocado. Aí abriu a chance para o Napoli encostar de novo, né, Notari? E é muito interessante que já existe, né, um monopólio de títulos, uma hegemonia, né, da Juventus. E aí muita gente esperou que o Napoli dessa vez, como estava com bastante tempo também brigando pelas primeiras colocações, e na primeira colocação, esperava que talvez fosse manter. Eu conversei com algumas pessoas recentemente sobre o campeonato italiano, e o que foi falado, a percepção das pessoas em relação ao campeonato italiano, o pessoal que acompanha o futebol europeu, é a seguinte, que o Napoli é um time que está montando boas equipes, mas que esse ano ainda dá Juve, e o ano que vem, na próxima temporada, né, aqui é por temporada, a gente falou ano que vem nos nossos campeonatos aí do Brasil, mas na próxima temporada o Napoli possa beliscar aí um título, né? Porque a Juve realmente tem um elenco muito forte e tudo bem que tropeçou na última rodada, mas não vai tropeçar sempre, né? Agora, então, o Zé Boquinha... aí é um jogo difícil. Deixa eu só falar uma coisa que o Zé Boquinha vai entender porque que eu vou falar isso. Perceba você, Zé Boquinha, que o Lucas Lagata já é um gajo. Você vê que... Você lembra que hoje de manhã ele falou assim, na primeira mão... Não, e na primeira mão... de vez ele falar jogo de ida, ele falou na primeira mão tal. Já o Notari ainda não é um gajo, porque senão ele teria falado na próxima época, não na próxima temporada. Não é, Notari? Aí ele falou... Os termos, para mim, ainda continuam sendo bem brasileiros. Você já foi tomar injeção no bumbum aí? Oi? Já foi tomar injeção no bumbum? Ó a pergunta do Zé Boquinha. Você sabe como é que chama aí? Não quero falar. Não fala que é errado isso aí. Não. Escandaliza um pouco. Não, pelo amor de Deus. Agora, já que estamos falando de Portugal, vamos falar coisa séria. Posso falar de Nápoles? Pode. Opa, desculpa. Antes da sua história, eu tenho uma pergunta para o Notari. Sim. Ele, como bom italiano, como um bom oriundi, você torce para quem na Itália, o Notari? Nápoles. Você é Nápoles? Então, então a história é legal, né? Então diga lá, Zé. Quando o Careca jogava no Nápoles, com Maradona, Alemão, Júlio César... Né? Fraquinho esse time. Fraquinho. Ele comprou um apartamento de Campinas, se não me engano, o segundo apartamento de Campinas, um por andar, assim, 4 suítes. Apartamento de altíssimo padrão, só tinha os industriais compraram, os caras... E ele comprou um. E na primeira folga, assim, de Natal, não sei, o primeiro momento, assim, de descontração, veio todo mundo para Campinas, para o apartamento do Careca. Então imagine a piscina. Como Inclusive o Maradona. Inclusive o Maradona. Quer dizer, com bastante lata de talco junto. Sim. Então imagine o que aconteceu, né? E os caras tudo alto padrão, tradicionais de Campinas, ficou todo mundo assim, meio, né? Narizão torcido. Coisa pegou mal, né? Aí passou...
O Careca voltou, né, para o campeonato. Quando ele veio sozinho, os caras pediram uma reunião com ele. Se não me engano, eram 11 apartamentos. Os 10 caras chegaram para o Careca e falaram: olha, nós queremos comprar o seu apartamento. Aí o Careca olhou para eles, tirou um talão de cheque do bolso e falou: vamos fazer o contrário, eu compro os 10 de vocês. E comprou, Zé? Não, porque aí os negros não iam vender o apartamento. Aí acabou o preconceito, viu? Coisas que só o Zé Boquinha sabe, viu, Notari? Por isso que a gente tem o Zé Boquinha aqui com a gente. Agora vamos falar de Portugal, opa. Então temos aqui o Porto com 70 pontos, o Benfica com 68 e o Sporting com 65. É mais ou menos assim o que eles falam aí, Notari? O Benfica e o Sporting. Como é que você falou Benfica? O Benfica e o Sporting. É isso ou não? Sporting. Sporting. O Sporting eles dão menos, né? Alguns falam Sporting mesmo, alguns falam Sporting, e fica por isso mesmo. O Sporting deu uma assustada também. É a mesma coisa que o Napoli, né? Liderou por um bom tempo, agora já está em terceiro de novo. E o Benfica luta para conseguir aí o quinto título consecutivo, né? Mas o Porto, na minha humilde opinião, o Porto tem a melhor equipe desses três aí, né? E nessa rodada o Benfica recebe o Vitória de Guimarães, né, no Estádio da Luz. Vitória de Guimarães é o 9º colocado. E o Porto faz um jogo contra o Belenenses. O Belenenses também é um time que já foi grande outrora, né? Mas hoje é o 12º colocado. Só que o jogo é no Restelo, né? Então não é uma, como eles falam em Portugal, uma pera doce. Você já ouviu essa, ô Notário? Os portugueses, quando o jogo é fácil... Tem um vinho. Então, eu conheço um português aqui no Brasil, que ele comenta, futebol português, e quando é um jogo fácil, ele fala, isto vai ser uma pera doce. E eu acho que não será uma pera doce para o Porto contra o Belenenses. O Benfica joga em casa, deixa eu ver o Sporting aqui. É o Braga. E é jogo complicado. O Braga, aliás, é o terceiro contra o quarto, né? O Sporting tem 65, o Braga tem 61. É jogo duro pro Sport. Eu acho que o Sport não vai brigar. O título vai ficar mesmo entre o Porto e o Benfica. E, aliás, no dia 14 ou no dia 15 que vai ter o clássico no Estádio da Luz. Não é isso? Dia 15. Dia 15, né? Às 6 da tarde, horário de Lisboa, então. Horário europeu, 6 da tarde, aí por volta de 2 da tarde. Benfica e Porto no Estádio da Luz, certeza. E o Sporting, em meio aí a essa reta de chegada, né, do Campeonato Português, também está envolvido com a Liga Europa, né? O único representante de Portugal em competições europeias, né? Já que o Benfica e o Porto deram adeus, e só que o Sport não deu sorte no sorteio, Zé Boquinha. Ele vai pegar só o Atlético de Madrid, que é, na minha opinião, o grande favorito para ganhar a Liga Europa, Zé. É complicado, né? Sorteio, né? O Atlético de Madrid está voando baixo, está bem a beça. E joga muito bem essas competições internacionais, né? O Atlético tem tido sempre grande destaque. E é um time que deve chegar. Simeone faz um ótimo trabalho, né? Eu não gostava dele como jogador. Não como atleta, mas da maneira que... Aliás, eu odiava esses caras, Passarella, Simeone, porque o que eles batiam no time brasileiro, e eu ficava louco de vontade de pedir para jogar. Eu falei, deixa eu jogar 10 minutos contra um cara desse para dividir uma bola só com ele. Para dar uma arrancada de unha do cara, né? Para eles aprenderem como é que é. Né? Aliás, o Zé Boquinha agora, viu? Agora eu que vou contar uma história, Notari. Copa do Mundo... O Zé Boquinha conhece essa história, lógico. Copa do Mundo de 78 na Argentina, né? Aquela famosa Copa e tal. Aí o Brasil foi jogar com a Argentina. Eles levaram o jogo para Rosário para fazer uma pressão maior, né? Porque o Gigante de Arruíto, o estádio do Rosário Central, é um estádio grande, mas é estilo argentino. O cara fica em cima ali, bufando em cima dos jogadores. Tá? Então levaram o jogo para lá. E aí, justamente naquele jogo, o saudoso Cláudio Coutinho, né, chamou o Chicão, que era volante do São Paulo. E o Chicão sempre foi aquele cara, né, que não tinha medo de nada, né? E aí, aquela preocupação, não, porque nós vamos ser pressionados, que não sei o quê. Aí subiram para fazer o tal do reconhecimento ali, aquela subidinha, fazer aquecimento, tal, no gramado antes do jogo. Aí os jogadores do Brasil subiram e a torcida gritando, xingando os brasileiros e tal. Aí quando voltaram pro vestiário, o Chicão chamou o Coutinho e falou assim, é disso aí que vocês estão com medo?
Como assim? Pô, eu jogava na 3ª divisão de Piracicaba. Vocês estão de brincadeira. Jogava no Palmeirinha. É disso que vocês estão. Agora me fala uma coisa. Quem é o bom deles? Aquele jeito bem caipira mesmo, né? Que o Chicão era de Piracicaba. Quem é o bom deles? Aí falaram, ó, é o Luque, né? O centroavante. Ele é assim, complexão física. É o número, que é o número 9. Deixa comigo. Eu não sei se foi o Luque ou o Mário Kempis que falaram que era o bom. Eu sei que... Mas ele pegou o Luque. Então, ó, Pisou em cima e deu uma primeira balada. bola que o Luque pegou, mas ele deu no meio do Luque. O Luque foi jogar de gandula recuado. E eu vou complementar essa história. Isso o Chicão me contou. Conhecia muito ele morava perto da casa do Pecente, que jogou comigo. E de vez em quando a gente se cruzava. Francisco Avanzi, né? O nome dele. O Chicão foi convocado pelo Coutinho só para jogar esse jogo. O Chicão tinha pedra no rim, o Chicão tinha gaveta no joelho. Meu Deus. O Chicão tinha um problema estomacal, ele tinha problema de úlcera. O Chicão era todo bichado. E quando ele se apresentou na seleção brasileira, o Coutinho falou para a comissão médica, falou, esse aí não vai fazer exame. Porque ele não vai passar. Deixa quieto. Então deixa ele quieto, deixa ele pra mim, que é ele e mais 21, ou 22 que era, sei lá se era 23 já, acho que era 22. É ele e mais 21, porque se eu cruzar com a Argentina, ele vai ter que jogar. E essa história é real, cara. É pena que os dois já faleceram para complementar. Claro. Mas é uma história que o Chicão me contou. Ele falou, Zé, eu me apresentei e com a malinha nem desfiz a mala, porque eu falei... No primeiro exame médico que eu tô frito, né? Como é que eu vou? Ele tinha problema no São Paulo de artrose, às vezes ele estava fazendo aquecimento no vestiário e não jogava. Ele ficava no vestiário, pedra no rio. Imagine o cara de jogar com aquela energia que ele jogava. E ele foi só para esse jogo. E ele equilibrou o jogo com essa pegada que ele deu no Luque. E foi 0-0, né? Exatamente. E o Brasil porque o Brasil perdeu 2 gols absurdos. Um deles, o Gil, né? Era o Gil, né? Cara a cara com o goleiro. Histórias de 78. Você já havia nascido em 78, Notário, ou não? Não, 83. Mas não precisa ser nascido, né? Não, é só ler a história. Claro, cara. E ouvir quem conta mentira, né? Então é o seguinte, agora antes da gente encerrar, né, já falamos do campeonato inglês, o campeonato português, o campeonato italiano, o campeonato espanhol tá ali já com o Barcelona campeão, né, não teve nenhum grande destaque nas últimas horas. Falamos da Itália também, dessa história do Dybala, do Unai Emery, se fica ou não no Paris Saint-Germain. E eu deixei por último essa sonora aqui do Gareth Southgate, que é o técnico da seleção da Inglaterra. Porque, é claro, ele estava falando da seleção inglesa, a Inglaterra empatou com a Itália, aquela coisa, amistosa, blá, blá. E no meio da conversa surgiu a história de que na Rússia existe um racismo. A torcida do Zenit já foi punida várias vezes por ofensas racistas a jogadores, né, que são afrodescendentes, aquela coisa toda. E no meio da entrevista surgiu essa pergunta. Né? Porque a Inglaterra também tem jogadores afrodescendentes, né? E se isso não preocupava o Southgate já aí às portas da Copa do Mundo. Ouça o que ele falou. I don't think we should just talk about racism in Russia. You know, we've got to get our own house in order. There's still things going on in our own country that aren't correct around racism. So we keep pointing the finger at Russia, where we're going to be guests in the next couple of months. But we haven't resolved the issue in our own country, and until we do, I think we should stop firing off those things elsewhere. É o seguinte, ele falou exatamente isso. Ó. Nós não deveríamos estar falando de racismo na Rússia. Temos nossos próprios problemas aqui dentro do nosso país. E estamos falando de um país onde, dentro de 3 meses, seremos visitantes. Então, em vez de ficarmos apontando o nosso dedo para o racismo na Rússia, vamos primeiro resolver os nossos próprios problemas aqui dentro da Inglaterra. O cara foi na ferida, né, Zé Boquinha? Foi, parabéns para ele. E como é gostoso ouvir um inglês falar, né? Zé Boquinha estava até em êxtase aqui, viu, Notário? Depois de ouvir Antônio Conte e Maurício Pochettino. Arranhando o inglês, agora você ouve o inglês mesmo, genuíno. E tem razão, né? Eu acho que todo mundo tem que olhar para o seu próprio umbigo, né? Antes de começar a olhar para o umbigo dos outros. E a história, né? Repórter, lá como cá, a mesma coisa, né? Pergunta também que Notário, não tem nada a ver. Notário, né? O Zé Boquinha adora repórter, viu, Notário? Desde a época que ele era até... Era coisa que... O êxtase do Zé Boquinha era o pós-jogo,
para ele ter que dar entrevista, né, Zé? Você ficava Você esperando. sabe que eu combinava com os caras, falei, eu só dou entrevista depois de 5 minutos do jogo acabar. Para eu poder a adrenalina voltar ao normal, Porque senão eu ia apelar mais do que eu já apelei, né? E aí, Quem Notari? gosta mais, o Zé Boquinha ou o Muricy? Aí é a briga entre aspas, né? Eu Uma acho briga que boa. eu era um pouquinho mais delicado que o Muricy, mas o tamanho da bronca era mais ou menos igual, viu? Agora, Notari, o que você achou aí da declaração do Southgate? Excelente, excelente. Eu acho que não só o fato dele chamar para ele, né, e para o país, né, para a Inglaterra, mas para ele e é legal ter esse reconhecimento, né, dar esse destaque, né, porque o futebol, não só na Rússia, ele é cheio de preconceitos, não só o racismo, né, e é interessante ver alguém como o técnico inglês expor isso, reconhecer e, de alguma forma ou de outra, chamar a responsabilidade. Falar, não, vamos tentar mudar essa história de alguma forma, vamos primeiro olhar para nós aqui e tal. E aí falou, claro, né, nós somos visitantes, então também pedir um pouco de respeito, enfim. Mas eu acho muito importante ele dar esse tipo de declaração e isso ser pauta, né, por mais que seja a questão colocada aí do repórter na coletiva e tal, mas é importante esse tipo de resposta, né? Ele não fugiu da responsabilidade. Bom, Notari, já que estamos falando de futebol inglês, o técnico da Inglaterra, você até mandou para a gente um material sobre os árbitros da Copa do Mundo, né? E pela primeira vez em 80 anos, Zé Boquinha, não há um árbitro britânico numa Copa do Mundo. É mesmo? É. Isso é uma novidade. Os caras estão tão ruins assim. Pelo jeito estão, né, Notari? Algum boicote. Não tem um britânico e também não tem um português, né? Uhum. Isso aqui gerou bastante repercussão aqui em Portugal. Né? O fato de não ter um árbitro português também, né? Então, a imprensa inglesa destacou isso, né? Depois de 80 anos, não estaremos representados, não seremos representados na Copa do Mundo e tal. E que mais você poderia destacar sobre esse assunto, Notari? Árbitros na Copa. Foram 33 árbitros e 63 assistentes que já foram divulgados de 46 países diferentes e ainda vai ter uma nova lista daqueles auxiliares de arbitragem vídeo, né? Que vai ter uma conferência sobre isso na Itália, e aí no meio de abril, mais ou menos, vão divulgar essa nova lista. O Brasil, o representante é o Sandro Meirahit, né? Uhum. Estamos bem representados, Zé Boquinha? Sandro Meirahit? Ele internacionalmente ele vai bem, né? Ele tem problemas aqui no Campeonato Brasileiro, né? Ele é um cara contestado, desde aquele pênalti a favor do Corinthians no Ronaldo contra o Cruzeiro, no Pacaembu. E eu estava lá e achei que foi pênalti, mas até hoje ele é queimado por aquilo e realmente depois ele andou. Com aquilo o cara perde um pouquinho a personalidade, né? É gozado o juiz, né? Você comete um erro, ou alguém diz que você comete o erro, como eu disse nesse caso, eu acho que não foi erro, e ele assume isso aí, psicologicamente ele começa a se patrulhar nos próximos jogos e é aí que o cara erra mais. É o grande problema da arbitragem aqui. Sabe aquele negócio da compensação? Você erra uma bola aqui, todo mundo reclama, você dá uma outra bola lá para contentar o time que reclamou. Aí, cara, aí vira um círculo vicioso dentro do jogo. E ele tem tido problema desse tipo. O Sandro, ele tecnicamente é um ótimo juiz, mas dentro do Brasil ele tem esse problema de se policiar para não cometer erro e acaba cometendo. Fora, internacionalmente, é um juiz a mais e ele vai ter bom trabalho na Copa, sem dúvida nenhuma. Vamos torcer, né? Porque eu estou abrindo aqui de novo eu não vou torcer, eu não torço para juiz, não. Não, torcer para ele não fazer lambanças, é só isso, fazer o trabalho dele, pronto. Meia boca. Ô, Lima. Oi. Posso só destacar aqui os países que europeus que vão ter representantes na Copa, são Alemanha, Turquia, Rússia, Holanda, Espanha, Polônia, Sérvia, Itália, Eslovênia e França. São os países que vão ter representantes. Então, isso aí repercutiu foi um impacto, né, na imprensa britânica, né, principalmente na BBC. No British referee chosen for tournament. E aí
a choradeira dos árbitros, principalmente na Inglaterra, né, onde o futebol é mais forte que nos outros países que compõem a chamada Grã-Bretanha e também o Reino Unido, o que são duas coisas diferentes, né? Muita gente confunde Grã-Bretanha com o Reino Unido, mas são coisas diferentes. Notare, a Grã-Bretanha ela é composta por Inglaterra, Escócia e País de Gales, além esses três. E o Reino Unido também engloba a Irlanda do Norte. Certo? Certo. Então é isso. Então vamos encerrar. Hoje, o papo tá bom, né? Quando o Zé Boquinha tá aqui. Aquela história que você ia contar, que eu falei, deixa pro final, Zé. Você lembrou dela ou não? Não, depois. Então fica para um próximo programa. O Zé Boquinha abriu aqui. Não, tem uma história para contar. Eu falei, vamos deixar pro fim, vamos fazer um suspense. Tem que falar na hora, que depois esqueça depois tanta você história. Então tá certo. Olha, Notari, grande abraço. Foi muito bom tê-lo aqui no Upgrade, como foi muito bom hoje pela manhã no horário brasileiro, né? À tarde aí em Portugal, ter o Lagata. É sempre bom a gente ter esse contato, saber o que está acontecendo no continente europeu, né? E a gente fica muito feliz aí com a participação de vocês dois. Grande abraço, meu caro Norberto Notari. Abraço, Lima. Abraço para você, para os nossos ouvintes da Rádio Futebol Clube. Um abraço também para o nosso Zé Boquinha. E uma ótima sexta-feira aí para vocês. Zé, muito bom hoje tê-lo ao vivo e em cores aqui, participando do Upgrade. E sábado, o senhor já está convocado para Corinthians e Palmeiras. O chão vai tremer em Itaquera nesse sábado. E no outro domingo, dia 8, o chão vai tremer na Arena do Verdão. Legal, uma final, um clássico, o maior clássico talvez do futebol paulista. E como disse hoje de manhã o Lucas, e quiçá do futebol brasileiro. Estaremos juntos. É verdade. Muito bem, estamos encerrando esta edição do Upgrade. Aqui você curtiu informação, descontração, curtiu histórias do futebol também e o alerta do técnico inglês Gareth Southgate falando sobre o comportamento da Inglaterra, né? O pessoal fica apontando o dedo para o racismo na Rússia, mas segundo ele tem que olhar primeiro para os problemas do seu próprio país. A qualquer momento tem Click Time na nossa programação. E amanhã, 9 da manhã, o Breakfast News acordando você com os destaques do futebol brasileiro. E se você não conseguiu ouvir o Upgrade inteiro, acesse radiofutebolclube.com.br. Lá você, na página principal ou no menu Programas, acesse Upgrade e você vai poder curtir tudo o que rolou no programa de hoje. Grande abraço, Rádio Futebol Clube. Aqui somos apaixonados por esportes.